Recursos padrão. Nesta lição você aprende como criar um padrão linear e um padrão circular. Um padrão linear é uma matriz de recursos uni- ou bidimensional. Um padrão circular é uma matriz circular de recursos. As etapas consistem em criar um corte oblongo, criar um padrão linear, criar um padrão circular, usar uma equação para orientar o padrão circular. Você precisa da peça de amostra Mosin.SLDPRT para concluir este tutorial. Siga os procedimentos. Construa a peça de amostra. Observação: se este for o seu primeiro desenho projeto, sugiro fortemente que veja a playlist de iniciantes deste canal para um melhor aproveitamento. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. 01 Construindo a peça de amostra. Primeiro você cria o recurso que vai aplicar como um padrão. Você vai criar um perfil de uma forma oblonga em um plano de referência. Use o espelhamento para aproveitar a simetria da forma e para diminuir o número de relações necessárias para definir totalmente o esboço. Esboçar um corte oblongo. 1. Clique em frontal na barra de ferramentas vistas padrão. 2. Clique em corte extrudado na barra de ferramentas recursos. O aplicativo SolidWorks entra no modo de esboço porque não há um esboço ativo selecionado. Para os recursos de extrusão e revolução, se não há um esboço ativo selecionado. Quando você seleciona a ferramenta, você é solicitado a selecionar um plano, face plana ou aresta na qual esboçar o recurso, ou a selecionar um esboço existente para usar o recurso. 3. Selecione o plano frontal na árvore de projeto do Feature Manager para abrir um esboço no plano. 4. Clique em linha de centro na barra de ferramentas esboço e esboce uma linha de construção vertical através da origem. 5. Clique em linha na barra de ferramentas esboço e esboce duas linhas horizontais de comprimento igual, começando na linha de centro. Aguarde aparecer o ponteiro na curva que indica que você está exatamente na linha de centro. Além disso, clique em visualizar, ocultar, exibir relações de esboço para desativar a exibição das relações. Na área de gráficos, caso as relações tornem difícil de ver a geometria do esboço. 02 Concluir o esboço. 1. Clique em arco tangente na barra de ferramentas esboço. Ou clique com o botão direito na área de gráficos e selecione arco tangente. Crie um arco tangente como indicado. Em seguida, pressione ESC para desfazer a seleção da ferramenta. 2. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione a linha de centro, as duas linhas horizontais e o arco tangente. 3. Clique em espelhar entidades na barra de ferramentas esboço. As entidades de esboço são espelhadas em relação à linha de centro. 4. Dimensione a forma oblonga como mostrado. O esboço permanece totalmente definido. 03 Criar um corte oblongo. Agora, crie o corte. 1. Clique em isométrica na barra de ferramentas vistas padrão. 2. Clique em linhas ocultas visíveis na barra de ferramentas exibir. 3. Clique em sair do esboço na barra de ferramentas esboço. 4. No Property Manager, em direção 1, selecione passante em condição final. 5. Clique em OK. Para criar o corte oblongo. 04 Criar o padrão linear. Crie um padrão linear do corte oblongo na peça de amostra. Você usa uma dimensão vertical para especificar a direção em que o padrão linear deve ser criado. 1. Clique duas vezes em corte extrusão 1 na árvore de projeto do Feature Manager. As dimensões do recurso corte extrusão 1 é exibido na área de gráficos. 2. Clique em padrão linear na barra de ferramentas recursos. O Property Manager de padrão linear é aberto com a caixa de seleção direção do padrão ativa. 3. Em direção 1. A. Para a direção do padrão, clique em 60 na área de gráficos para criar o padrão na mesma direção da linha de dimensão. B. Se necessário, clique em inverter direção de forma que a seta na área de gráficos aponte para cima. C. Define espaçamento como 10.
Este valor é a distância entre os pontos correspondentes no recurso de padrão. D. Defina o número de instâncias como 4. Este valor inclui o recurso de corte-extrusão original. Uma visualização do padrão aparece na área de gráficos. Uma linha de chamada indica a direção, espaçamento e as instâncias. 4. Selecione recursos para padrão para corte-extrusão se ele ainda não estiver selecionado. 5. Em opções, selecione padrão de geometria. A opção padrão de geometria aumenta a velocidade de criação e de reconstrução do padrão. Instâncias individuais do recurso são copiadas, mas não solucionadas. 6. Clique em OK. 7. Salve a peça. 05. Criar um padrão circular. Crie um padrão circular do padrão linear usando um eixo temporário como eixo de revolução. 1. Clique em Exibir ocultar, exibir eixos temporários. 2. Clique em padrão circular na barra de ferramentas recursos. 3. No Property Manager, em direção 1. A. Para eixo do padrão, selecione o eixo temporário e passe através do centro do recurso revolucionado. O ponteiro muda para quando você o move sobre o eixo. Eixo menor que 1 aparece em eixo do padrão. B. Selecione espaçamento da instância. C. Se necessário, clique em inverter direção de forma que a seta na área de gráficos aponte para cima. D. Defina ângulo como 120. E. Defina número de instâncias como 3. 06. Concluir um padrão circular. 1. Em recursos para padrão, selecione L Pattern na árvore de projeto do Feature Manager. Conforme você insere os parâmetros no Property Manager, a visualização do padrão circular é atualizada. Na área de gráficos. 2. Em opções, selecione padrão de geometria. 3. Clique em OK. Um padrão circular do padrão linear é criado à volta do eixo de revolução da peça. 4. Clique em Exibir ocultar, exibir eixos temporários para desativar a exibição de eixos. Depois clique em sombreado com arestas na barra de ferramentas Exibir. 07. Usar uma equação no padrão. Você pode também usar uma equação para dirigir o padrão circular. Nesta seção, a equação calcula o ângulo de espaçamento dividindo 360 graus pelo número de instâncias desejado. Isso cria um círculo inteiro com padrões espaçados uniformemente. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique 2 vezes em padrão circular 1. 2 valores são exibidos na peça: 3, total de instâncias, e 120 graus, ângulo de espaçamento. É possível que você precise mover as dimensões para poder vê-las claramente. 2. Clique em Equações na barra de ferramentas. A caixa de diálogo Equações, Variáveis Globais e Dimensões é aberta. 3. Clique em Vista de equação. 4. Na coluna Nome em Equações, clique em Adicionar equação. 5. Selecione a dimensão do ângulo de espaçamento, 120, na área de gráficos. O nome da dimensão do ângulo de espaçamento, D2@CirPattern1, a segunda dimensão no padrão circular. Aparece em Equações. 6. Na coluna Valor equação, digite igual a 360 dividido. 7. Selecione o valor total de instâncias, 3, na área de gráficos. D1 padrão circular 1 é incluído na equação. A equação deve ser a seguinte: D2 padrão circular 1 igual a 360 dividido D1 padrão circular 1. 8. Clique em OK para concluir a equação e fechar a caixa de diálogo. Uma pasta Equações é incluída na árvore de projeto do Feature Manager. Para adicionar, excluir ou editar uma equação, clique com o botão da direita na pasta e selecione Gerenciar equações. 08. Testar a equação no padrão. Agora, teste sua equação. Aumente o total de instâncias do padrão circular, de 3 para 4. 1. Clique em Padrão Circular 1 na árvore de projeto do Feature Manager. 2. Na área de gráficos, clique no valor do total de instâncias, 3. 3. Digite 4 na chamada e pressione Enter. A chamada é uma funcionalidade do instante 3D, que está ativado por padrão.
Se o instante 3D não estiver visível, ative-o. Clicando em Instante 3D, barra de ferramentas Recursos. A peça é atualizada para mostrar as 4 instâncias do padrão. O valor do ângulo de espaçamento muda para 90 na área de gráficos. 4. Salve a peça. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.